Vou fazer aqui uma espécie de panorama para mostrar o que aconteceu na nossa última rodada de pesquisa Datatempo. Pontos principais. O candidato Mauro Tramonte do Republicanos segue no seu processo de bastante resiliência na liderança dessa corrida. Já desde algum tempo em que se anunciou efetivamente como candidato, está liderando as pesquisas de intenção de voto. Aparece com 29,7% no cenário estimulado e é seguido por dois integrantes, um do PL e um do PSD, Bruno Engler e Fouad Noman, respectivamente, que se descolaram daquele segundo bloco que nós tínhamos até a pesquisa anterior, com pelo menos 4 ou quase 5 integrantes que estavam ali no bolo da segunda colocação. Bruno Engler com 15,4%, Fouad Noman com 14,4% das intenções. E 3 candidatos que estão ali na outra colocação, na terceira posição. Aliás, 4 candidatos considerando a nossa margem de erro. Duda Salabert, do PDT, com 6,9%, Carlos Viana, do Podemos, com 5,8%, Rogério Correia, do PT, com 5,6% e Gabriel Azevedo, do MDB, com 3,1%. Esse levantamento Datatempo foi feito com dados coletados de 2 a 6 de setembro deste ano, 1.200 entrevistas domiciliares, margem de erro de 2,83 pontos percentuais para mais ou para menos, intervalo de confiança de 95%. Esta pesquisa está disponível no nosso site e registrada no TRE sobre o número 04866 de 2024. Então vamos lá, Marina. Tivemos algumas mudanças relevantes, me parece, nesse último levantamento. Quais foram aquelas que chamaram mais a sua atenção? Guilherme, eu acho que o cenário eleitoral agora começa a ganhar uma certa forma, né? Esse último mês de campanha, ele é historicamente muito importante, o eleitor começa a olhar para essa disputa. A gente tem, por exemplo, na pesquisa espontânea, que ela mostra um pouco mais da consolidação do voto, caiu 18 pontos percentuais o número de indecisos. Ela já mostra também um outro movimento que eu achei muito interessante, inclusive que você já citou, que a gente tem ali Tramonte, Engler e Fouad dobrando, né? Se não dobra, quase dobra, ou dobra um pouquinho mais, o percentual de intenção de votos na espontânea, que é aquele cara que quando você chega e pergunta quem que você vai votar, ele fala o nome do candidato dele. Então isso já é um movimento que já mostra que a gente já vai tendo mais ou menos uma forma do que vai ser. O Mauro Tramonte firma o pé ali mais um pouco mesmo na dianteira, né? Ele se descola dos extremos, então ele já tem essa vantagem que ele consegue circular ali entre vários públicos. Ele não é nem o candidato do Lula, nem o candidato Bolsonaro, ele pega, quando a gente olha lá quem votou, diz ter votado nos dois no segundo turno da eleição de 2022, esses eleitores dos dois votariam no Tramonte, né? Tem uma questão que é muito interessante que é a pesquisa médica, que é a percepção de vitória, né? A maioria das pessoas acha que quem vai ganhar é o Tramonte. Isso é uma coisa psicológica ali que tem relevância, sim. Tem relevância porque a gente gosta de votar em quem vai ganhar. Sim. E também influencia ali em uma medida também o voto útil. A única coisa que eu acho ali que ele precisa ter atenção nessa pesquisa é que o eleitor dele, vou colar aqui o dado, 43% dos que votariam nele dizem que ia ser definitivo. O percentual do Engler e do Fouad é maior. Então, assim, pode ser que essas pessoas mudem o voto um pouco mais lá na frente. Mas o principal movimento dessa pesquisa mesmo é esse descolamento. A gente tem o Tramonte ali no primeiro, continua, mas a gente tem Fouad e Engler se descolando de Rogério, Duda e Viana, né? Firmando o pé ali na segunda posição e os outros 3 caindo para a terceira colocação na pesquisa. E isso é uma coisa muito importante se a gente for pensar no tudo que a gente já discutiu sobre essa eleição desde o começo, que é essa coisa da esquerda e da centro, no máximo ali, forçando um pouquinho ele a centro-esquerda, se eles não tinham que ter se unido para poder enfrentar os dois candidatos que desde o começo a gente já sabia que seriam fortes, né? O Tramonte por causa da popularidade, o recall de apresentador de televisão por 16 anos, né? Isso é, inclusive, bem lembrado durante a campanha. O Engler, que tem como cabo eleitoral o Bolsonaro, né? Então, a gente já sabia que esses dois de direita entrariam fortes, principalmente numa capital igual a Belo Horizonte, que é mais conservadora. Então, se discutiu muito isso, a gente disse do risco que seria, as pesquisas começaram a sair, a gente foi pontuando isso sempre, deles irem separados, né? Fouad, Duda e Rogério, e agora talvez seja um momento de repensar isso e de ver se não é realmente o momento de mudar a estratégia. Não me parece que vai ser, porque a gente teve um debate nessa quarta-feira e Duda e Rogério pesaram a mão ali nas críticas contra o Fouad. Duda chamou de covarde, chamou de mentiroso. Rogério fez um comentário extremamente desagradável, na minha opinião, que é falando sobre a doença do prefeito, que ele não estava ali, porque no primeiro debate ele quase não aguentou ficar até o final. Então, assim, né, foi
desnecessário. Então, acho que talvez seja a hora deles reavaliarem. Mas por que Fouad não e os outros? Além dele já ter a máquina na mão, já ter a caneta na mão, que já é uma vantagem considerável, ele tem uma rejeição menor do que os dois, o dele está ali num dígito, os dois já chegam lá 14%, 15% de rejeição. O Fouad teve um up aí com o início da propaganda eleitoral, que o nível de desconhecimento dele caiu 10 pontos percentuais, é bastante coisa, ainda tem muita gente. Em alinhamento, inclusive, com o que o próprio núcleo de campanha de Fouad esperava que acontecesse. Exatamente. Né? Vamos mostrar que tem obras, vamos mostrar quem é o prefeito. Vou ligar uma coisa a outra. Eu vou ligar uma coisa a outra. E tá dando certo, né? Então, assim, tem essas vantagens todas. Outra coisa, última coisa. O Tramonte ganha em todos os cenários do segundo turno, mas é com o Fouad que é mais apertado para ele. Inclusive contra o Engler. E eu acho que agora, Marina, já vamos começar algumas construções e algumas avaliações exatamente por um fiozinho que você puxou na sua primeira fala. É como os candidatos do campo chamado de esquerda ou progressista, aí você, ouvinte, pode escolher a maneira que lhe convier neste caso. Vou chamar dos dois aqui para evitar qualquer tipo de crítica em relação a isso. Mas como é que eles vão se posicionar para não restar um volume de mágoas tão grandes que não seja, ou que não haja uma capacidade de fazer alguma aglutinação? Porque, veja, acho que esse cenário está bem colocado. Mauro Tramonte talvez toparia agregar eleitores da esquerda? Eu acho que sim. Ele não está se colocando até esse momento como refratário a essa hipótese. Do ponto de vista partidário, talvez você vá olhar e dizer que o Republicanos e o Partido Novo não são exatamente partidos que estariam alinhados com a esquerda. Mas também não me parece que, pela postura mais recente do Partido Novo e pela do Republicanos no plano nacional, não haja também exatamente um impedimento de uma espécie de apoio crítico ou coisas dessa natureza. O que me parece um limitador muito evidente para a campanha de Bruno Engler. Não há, me parece, nenhuma hipótese de que os demais candidatos que estão ali colocados, né, talvez exceção a Carlos Viana ou algo que tivesse que ter um acerto muito bem feito, estaria com ele eventualmente no segundo turno. Mas já tem alguns indicativos. Eu vou mencionar um deles. A vereadora Cida Falabella, por exemplo, recentemente fez um post na sua rede social dizendo, olha, não, por enquanto não vamos aqui lançar nenhuma crítica feita às candidaturas progressistas ou coisas dessa natureza, mas não contem comigo também para criticar o prefeito de Belo Horizonte, Fouad Noman, que apesar de não estar exatamente no nosso campo, na avaliação dela, é melhor tê-lo naquele campo com o Mauro Tramonte numa disputa do que ter Bruno Engler. Ela coloca claramente, nós, e ela é uma integrante do PSOL, que tem uma ligação fortíssima com a vice de Rogério Correia, Bela Gonçalves, dizendo, olha, se o cálculo político foi esse de ter de fazer uma composição de uma aliança, a única certeza que nós temos é de que não estaremos com o Bruno Engler. Então tem algumas dessas coisas que já estão começando a ser gestadas a partir dos números que as pesquisas estão trazendo. E a Datatempo trouxe esse retrato, né? Esse mesmo raciocínio já está dentro do PV, já tem uma ala do PT também que já está pensando assim, porque é isso, assim, é garantir que a gente chegue, nem que seja com Fouad, no segundo turno, para evitar um Tramonte e Engler.